Hi everybody! Hoje vamos estudar situações que exprimem condição em inglês. Temos duas principais orações condicionais em inglês, as first conditionals e as second conditionals. Vamos começar com a primeira? Então, o que acontece quando eu uso uma first conditional? É para falar sobre uma situação real e possível de acontecer. Então, essa a gente chama de first conditional. A fórmula desse tipo de estrutura é a seguinte. Eu vou ter a conjunção if, que quer dizer se. Eu vou ter nessa parte, acompanhando o if, um verbo, uma oração, usando o simple present, que é o presente simples do inglês. E na sequência, eu vou usar um futuro will. Com o exemplo vai ficar ainda mais claro para vocês. Se eu disser uma frase assim, ó, If it rains tomorrow, I will stay at home and watch a movie. O que eu estou querendo dizer? Existe uma possibilidade de chuva amanhã, se chover amanhã. Aí eu já vejo nessa condição de chuva, o que eu pretendo fazer amanhã? I will stay at home, eu vou ficar em casa, and watch a movie, e assistir um filme. Uma situação totalmente possível e corriqueira. Então, esse é um caso típico do uso da first conditional. Atentem que quando eu tenho o presente simples, o simple present aqui, ele vai ser linkado, ele vai se conectar com o futuro will na sequência da oração. Vamos ver mais um exemplo? Até aqui, ó, um típico ônibus de Londres, né? Os famosos ônibus de 2 andares de Londres. Ele tá aqui, ó, chegando, e eu tô lá na parada ansiosa. Cadê esse ônibus? Cadê esse ônibus? Então, olhem a frase. If he waits a little longer, the bus will arrive. Se ele esperar um pouquinho mais, a little longer, o ônibus vai chegar. É uma situação também totalmente possível e real. Estar na parada de ônibus, aguardando ele chegar. Então, se eu esperar um pouquinho mais, se ele esperar um pouquinho mais, aqui eu estou colocando a condição, the bus will arrive. O ônibus vai chegar. Então, essas são as situações em que usamos a first conditional. Agora, imaginem se não estamos mais falando sobre situações corriqueiras, possíveis, situações reais, mas estamos imaginando uma situação que pode acontecer, mas é altamente improvável. Por exemplo, como essa situação aqui, ó. Imaginem o que está acontecendo com essa moça aqui, ó. Eu tenho 2 ursos invadindo o quintal dela. E ela tenta negociar com os ursos dizendo I need you guys to go. Eu preciso que vocês, caras, se mandem, né? É uma situação que, ainda mais aqui no Brasil, altamente improvável, né? Que ursos invadam o nosso jardim. Mas se a gente imaginar o que aconteceria, né? Se 2 ursos invadissem o meu quintal, nós entramos numa situação de second conditional, que ela vai ser usada para unreal and imaginary situations, situações irreais, imaginárias, né? O que acontece então quando eu estou diante de uma situação hipotética e imaginária? A estrutura da condição muda um pouquinho. Se aqui na primeira eu usava if, mais simple present, mais will, na second conditional, continuo usando if, que quer dizer se. Mas aí eu troco para simple past, eu vou usar um passado, e na sequência eu vou criar uma expressão com would. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Na situação aqui dos ursos, né, bears, eu faço uma pergunta assim. What would you do if you saw a bear in your garden? O que você faria? Esse would, ele cria essa situação, ó, faria, se você visse um urso no seu jardim. Uma situação altamente hipotética, né? Aí a mocinha ia responder, I would ask them to leave. Eu ia pedir para eles saírem, né? Eu pediria para eles saírem. Mas é uma situação totalmente imaginária. Querem ver um outro exemplo de situação imaginária? If I won the lottery, I would travel around the world for a year. Se eu ganhasse na loteria,
eu iria viajar ao redor do mundo por um ano. Quem nunca chega no final do ano, quando tem uma loteria para ser sorteada, um monte de dinheiro para ganhar, começa a imaginar o que eu faria, o que eu compraria, para onde eu iria. Essa é uma típica situação de second conditional, uma situação imaginária. Então, o verbo está no simple past, if I won the lottery. Então, na parte aqui onde acompanha o if, eu uso o verbo do simple past. E a sequência, a questão imaginária, eu vou usar o modal would. I would travel around the world for a year. Eu viajaria ao redor do mundo por um ano. Então, nessa aula, eu quis comparar as situações em que usamos a first conditional, sempre para situações reais e possíveis, e a second conditional, que daí já é usada para situações imaginárias e hipotéticas. O estudo dessas duas condicionais é importante, principalmente na hora de interpretar textos e saber qual tempo casa com qual modal. No caso aqui, if com simple present, eu vou usar o futuro will, tanto na forma afirmativa, mas também poderia ser usado na forma negativa, sem problemas. E aqui, na second conditional, que é para situações imaginárias, então nós usamos o if com o passado, com o simple past, e a partícula would para fazer essa coisa do iria, poderia, né, faria. Então, agradeço vocês por mais uma aula. Se tiverem alguma dúvida sobre a questão do simple past e do simple present, e também do uso dos modais will and would, é só dar uma pesquisada nas nossas videoaulas, que estão todos explicadinhos lá, bem claro para vocês, ok? Beijos, bye bye, até a próxima!